Olá, você que nos acompanha aqui nesta live nos caminhos da comunicação, trazendo sempre temas que interessam a vida e a comunicação. Aqui esta live é do Serviço Pastoral da Comunicação, o CEPAC, e eu queria inicialmente lembrar você do curso de pós-graduação que o CEPAC mantém e oferece sempre nas férias escolares. Curso de pós-graduação em comunicação pastoral, e então ele é feito em duas modalidades, como lato sensu e também como extensão cultural. Ele é realizado em 3 módulos, sempre nas férias escolares de janeiro e julho. O nosso próximo módulo é de 6 a 18 de julho, né? Então é muito importante que você possa ver, agendar, até falar para pessoas que lidam com comunicação, sobretudo na área da pastoral. Não precisa ser da pastoral da comunicação, pode ser um catequista, um professor, pessoas da pastoral familiar, de outras pastorais, padres, seminaristas. Temos muitos que se interessam em aprimorar a comunicação. E ele sempre é de forma teórica e prática, sempre com laboratórios, reflexão, compreender os mecanismos, os processos da comunicação e saber produzir, saber nos apropriar. Às vezes uma liderança não faz tudo, mas tem que conhecer para poder orientar os seus liderados. Então, o curso de pós-graduação em comunicação pastoral do CEPAC, em convênio com o ITESP, Instituto São Paulo de Estudos Superiores. E hoje nós temos um tema muito especial para falar com você, que é o tema do Dia Mundial das Comunicações. E para falar dessa temática, nós vamos falar em 2 irmãs, eu convido a irmã Joana Puntel para que também possa estar aqui, e nós vamos aí juntas falar da temática deste ano. Olá, Joana, tudo bem? Olá, irmã Helena, prazer estar aqui participando desta live. Então, o tema é preservar vozes e rostos humanos. As 60 edições deste Dia Mundial das Comunicações. E então nós vamos nos servir de alguns slides aqui para ir ilustrando a nossa fala, vamos nos revezando e vamos procurar contribuir para a reflexão sua, das comunidades, e antecipando assim para que você possa se preparar também para esse Dia Mundial, que será celebrado em 17 de maio. Então, vou pedir para o Miguel colocar aqui os nossos slides. Então, o tema do 66º Dia Mundial das Comunicações, preservar vozes e rostos humanos. São 60 anos do Dia Mundial das Comunicações, né? Então, vamos ver aqui, para passar, o Miguel não está passando o meu slide. Isso, pronto. Então, de onde que nasce a ideia do Dia Mundial? É justamente do decreto Intermirífica do Concílio Vaticano II, Entre as Coisas Maravilhosas. Esse decreto foi aprovado no dia 4 de dezembro de 1963, pelo Papa Paulo VI, na segunda sessão, os padres conciliares, o Papa Paulo VI, e no número 18, então, diz, né, na linguagem daquela época, né, para reforçar o variado apostolado da Igreja, por intermédio dos meios de comunicação social, celebre-se anualmente nas dioceses do mundo inteiro um dia dedicado a ensinar os fiéis seus deveres no que diz respeito aos meios de comunicação. Então, ensinar os deveres quer dizer pensar, refletir sobre as mensagens que o Papa manda, orar pela causa, rezar pelas comunicações e recolher fundos para iniciativas da Igreja nesse setor, segundo a necessidade do mundo católico. Por isso que as coletas desse dia também são dedicadas à comunicação. E só para recordar, eu sei que muita gente já sabe de cor tudo isso,
mas ele foi recomendado, então, pelo Concílio Vaticano II, aprovado em 64. Mas ele começou a ser celebrado em 67, 1967. E a cada ano o Papa envia uma mensagem com o tema, e o anúncio é feito sempre em setembro do ano anterior, né? Então, o deste ano já foi feito no ano passado. E no dia 24 de janeiro, que é o dia de São Francisco de Sales, é divulgada a mensagem completa. E o Dia Mundial é celebrado no domingo, na solenidade da Ascensão do Senhor. Então, é sempre uma oportunidade para refletir, para rezar e, sobretudo, para reunir as pessoas, para pensar sobre as temáticas da comunicação, que elas são sempre muito atuais. Pode se reunir a imprensa, as pastorais, não só a pastoral da comunicação, né? E então, aqui nós falamos, a primeira edição foi em 67, com a mensagem do Papa Paulo VI, os meios da comunicação social, né? Porque o termo comunicação social foi justamente introduzido pela Igreja para pensar nessa responsabilidade social que é a comunicação. E aqui a gente fez uma síntese, né? O Papa Paulo VI, o pontificado dele foi de 67 a 1978, ele fez 12 mensagens, o Papa João Paulo II, 27 mensagens, porque foi um pontificado muito mais longo, e o Papa Bento XVI, 8 mensagens, o Papa Francisco, 12 mensagens. E os papas, é importante observar que os papas vão seguindo as tendências da comunicação naquela época, naquele momento, né? E aqui, mostrando para vocês, a gente fez um livro, a irmã Joana e eu, elaboramos um livro com as mensagens dos papas, né, para o Dia Mundial das Comunicações. É interessante observar como, em cada época, os papas vão acompanhando o pensamento da comunicação. Esse livro é publicado pela editora Paulinas, está disponível ali tanto nas livrarias como pela internet, você pode conhecer, sobretudo, é importante conhecer. E o Papa Leão XIV, então, essa é a primeira mensagem do Papa Leão XIV, o pontificado dele, depois de um ano de pontificado, menos de um ano, ele emite a primeira mensagem, que é justamente sobre a inteligência artificial, mas com o tema preservar vozes e rostos humanos. Eu coloquei em vermelho vozes e rostos, que é justamente para a gente pensar, por que será? Por que essa proposta? Qual o eixo que move essa mensagem? E eu vou pedir para a irmã Joana continuar aí a exposição desta mensagem. Então, quando o Papa inicia esta mensagem, a 60ª mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, ele começa a falar dessa questão humana, e ele vai buscar lá, nos gregos, que para definir o ser humano, os gregos usavam a palavra rosto como prosopon, que etimologicamente indica o que está diante do olhar, o lugar da presença e da relação. Então, essa questão de presença, da relação, é muito, muito importante, porque já vai criando a plataforma para aquilo que diz respeito ao ser humano. E o termo latino, persona, de personare, inclui o som. Então, não um som qualquer, mas a voz inconfundível de alguém. É uma voz diferente daquelas que nós podemos escutar por aí como som, né? E aí, então, o Papa Leão vai dizer assim, então, o rosto e voz são sagrados.
torna-se algo muito, muito importante. Esta palavra, esta comunicação que Deus faz de si mesmo, nós podemos, assim, ainda escutá-la e vê-la diretamente, né? Lá João 1:3, porque se deixou conhecer na voz e no rosto de Jesus, o Filho de Deus. E esse, então, preservar vozes e rostos, né? No caso de nós falarmos, está um pouquinho aqui pequeno, só um minutinho, vou arrumar aqui. No caso de falharmos nessa preservação, nós corremos o risco de alterar, tá, o rosto, alterar radicalmente alguns dos pilares fundamentais da civilização humana, que por vezes temos como garantidos. Então, falhar nisso, nós estamos alterando radicalmente alguns pilares. Pensemos um pouco na nossa sociedade hoje, como está acontecendo a desestruturação de alguns pilares, e por isso que nós nos encontramos em situações que estamos. Então, ao simular vozes e rostos humanos, sabedoria e conhecimento, consciência e responsabilidade, empatia e amizade, os sistemas conhecidos como inteligência artificial não só interferem nos ecossistemas informativos, como também eles invadem o nível mais profundo da comunicação, ou seja, o das relações entre as pessoas. Isso é de uma profundidade muito grande, porque contém aí os atributos principais da responsabilidade, da empatia, da consciência, do conhecimento, etc. Quando nós somos invadidos nessas questões, nós estamos rompendo a questão das relações entre as pessoas. E o desafio, então, o Papa diz assim, olha, o desafio não é tecnológico. As tecnologias estão avançando e elas vão para frente, mas o desafio é antropológico. Isso, ele, através da mensagem, ele vai explicitando muito essa questão. É antropológico, quer dizer, a inteligência artificial vai indo, vai fazendo as suas, não as suas experiências, vai fazendo os seus avanços puramente técnicos, ligando-se com sistemas, etc. Mas nós, como seres humanos, é que algumas coisas vão se modificando e nós precisamos, não é assim deixarmos de ser humanos, mas preservar isso que o Papa diz, vozes e rostos humanos são sagrados e, portanto, esses não se modificam. Aí nós temos também uma questão que maximizar o envolvimento nas redes sociais tem o perigo, né? Tem o perigo, e acontece o que nós estamos vendo, que é muito rentável para as plataformas, né? Recompensam as emoções rápidas. E, ao contrário, elas penalizam as expressões humanas que requerem mais tempo, como o esforço para compreender e a reflexão. Então, aqui veja só a questão. A tecnologia, ela, através das plataformas, elas proporcionam que se viva emoções rápidas, mas isso não é um benefício. Isso vai em detrimento de nós termos um pouco, não nós sermos rápidos, mas nós temos também um esforço para compreender, para refletir. E, ao mesmo tempo, essas plataformas e essas emoções rápidas, nós estamos vendo essas emoções rápidas, tem que ser tudo aqui e agora, não é? E a gente percebe a impaciência que se tem em alguma coisa que requer um pouquinho mais de aprofundamento. Não, as reflexões já caem fora.
Só que o Papa diz que ao encerrar grupos de pessoas em bolhas, quer dizer, assim, de fácil consenso, também assim, porque eu vou me fechando, quer dizer, os grupos vão se fechando naqueles que estão afins com o que você pensa e que respondem às suas expectativas, né? Então, diz que ao encerrar grupos de pessoas com bolhas de fácil consenso e indignação, estes algoritmos enfraquecem a capacidade de escuta e pensamento crítico, aumentando o que? A polarização social. Eu acho que muitas dessas palavras nós estamos assim habituados a escutar, mas veja bem aonde elas se colocam e como elas vão trabalhando também para alterar essa questão do nosso sagrado, que é o nosso rosto e nossas vozes humanas. E essa confiança, ingenuamente, a crítica quer dizer, nós vamos conforme a onda vai, e com essas emoções rápidas, sem a reflexão ou sem o senso crítico, como costumamos dizer, então, de forma acrítica na inteligência artificial, a gente vai com uma confiança que ela é uma amiga onisciente, quer dizer, por tudo, mas são as plataformas, são os algoritmos que estão nos dirigindo. Então, elas podem enfraquecer a nossa capacidade de pensar de forma analítica e criativa. Acho que é bastante comum nós percebermos como na educação sistemática, na questão dos estudos, as universidades estão também vendo como é que fazem e mudam as metodologias, etc., porque o humano que está se transformando. Agora, é preciso também que nessa transformação não é só para responder aquilo que os algoritmos querem, mas para orientá-los, e por isso nós precisamos de formação. E depois, então, esse preservar vozes e rostos humanos, eles apresentam, assim, riscos também. Já um pouco repetidos aí pela nossa exposição, o deteriorar as capacidades cognitivas, emocionais e comunicativas. Eu acredito também que nós estamos, assim, prestando atenção como está se multiplicando pessoas interessadas nas ciências neurais, nas ciências que levam a estudar como é que são as nossas capacidades cognitivas. É algo, sim, muito interessante e muito importante para a gente perceber como é que esse cognitivo, esse emocional, esse comunicativo, eles têm um a ver com o outro, não são isolados. E, por isso, tem um risco muito grande, e os algoritmos trabalham aí. E as plataformas que também favorecem isso. E outro risco é transformar as pessoas em meros consumidores passivos de pensamentos não pensados. Quer dizer, não pensados, não fomos nós que pensamos, foi a inteligência artificial que nos deu aquele pensamento. Então, como dito anteriormente, não se trata de ir contra a inovação tecnológica, sim, mas de pensar quais são os critérios e orientar, porque somos nós que pensamos. E daí, então, a irmã Helena, que continua com as questões que nos interessam. Então, o que nos interessa aqui não é o que a máquina consegue ou conseguirá fazer, mas o que é que nós podemos ou poderíamos fazer crescendo em humanidade e conhecimento com uma inteligente utilização. Joana, eu acho que nós pulamos um slide ali, que é aquele do eixo, os eixos. Experimenta voltar um pouquinho. Ali, esse a irmã Joana ainda ia falar, né? Então, talvez a nossa técnica, né? Uhum. Que eu estou seguindo aqui. Mas, então, a abordagem, assim, eu vou dizer, então, uma palavrinha, uma abordagem, assim, mais geral sobre toda essa mensagem, ela está ali,
nós estamos vendo em azul, por exemplo, faz considerações iniciais. E esse desafio antropológico que nós já começamos a falar um pouquinho, mas também vai dizer não renunciar ao próprio pensamento nosso. E aí o perigo da simulação, que nós vamos ver também. E essa questão mais assim o que vai ajudar a fazer, sermos pessoas realmente, seres humanos, no meio de toda essa questão das novas, da inteligência artificial, preservando vozes e rostos humanos, a mensagem nos convida a fazer uma possível aliança, que é, assim, desenvolvida aqui na própria mensagem em 3 eixos, que é a responsabilidade, a cooperação e a educação. Isso vamos também, através da mensagem, desenvolver um pouquinho mais tarde. Então, a questão que nos interessa, como eu tinha começado a falar, não é o que a máquina consegue ou conseguirá fazer, mas o que nós podemos ou poderíamos fazer crescendo em humanidade e conhecimento, com uma inteligente utilização de ferramentas tão poderosas a nosso serviço. Porque a gente fala, porque isso aí eu peço e ela faz para mim. Sim, mas você tem que pensar primeiro, então, é uma forma de quer dizer, o que nós podemos fazer? Qual é a armadilha que o Papa coloca aqui? Desde sempre o ser humano foi tentado, nós somos tentados a nos apropriar do fruto do conhecimento sem esforço do envolvimento. Coloquei em vermelho exatamente para chamar a atenção. A lei do menor esforço, sem o esforço do envolvimento, da pesquisa, da responsabilidade pessoal. Não, porque se eu posso conseguir assim, por que eu vou pensar? Por que eu vou guardar o número do telefone, a coisa mais elementar, se eu já tenho gravado? E com isso o cérebro vai se acostumando a delegar, a terceirizar. A gente não vai se dando conta, porque eu tenho tempo para outras coisas, mas às vezes também vai nos embotando e tirando a nossa capacidade de pensar, de ser criativo. Por isso que a outra armadilha que ele coloca é renunciar ao processo criativo e entregar às máquinas as próprias funções mentais e a própria imaginação. Significa enterrar os talentos recebidos para crescer como pessoas em relação a Deus e aos outros. Esconder o rosto e silenciar a nossa voz. Aqui eu me lembro de uma ilustração, o padre Pierre Babin, mais de 20 anos atrás, quando ele deu seminários aqui no Brasil, ele falava, hoje você tem o software que faz o desenho, que faz a arquitetura, por exemplo, diagramação. Joana e eu trabalhamos na revista Família Cristã no tempo da diagramação manual, mas hoje eu tenho todos os já pré-pensado, eu só modifico, mas isso também, então ele fazia com que você fizesse aquele primeiro esboço, o RAF, na mão, depois você vai usar o computador. O que era? Já era por conta disso, para você não se acomodar e renunciar ao próprio processo criativo. Depois que você fez, daí já fica lá no armazenamento e alguém usa, não é verdade? Mas foi pensado pelo cérebro humano. E então podemos passar. Aí a irmã Joana continua aqui falando da simulação. Um momento forte aqui da mensagem é um item que o Papa fala sobre a simulação e usa esse intertítulo aqui, ó. Ser ou fingir. Simulação de relações e da realidade. Simulação. Então, a pergunta que vem é, será que interagimos com seres humanos ou com bots? É muito, muito interessante, porque
a estrutura dialógica e adaptativa, mimética, quer dizer, da imitação, né, desses modelos linguísticos, é capaz de imitar os sentimentos humanos e, assim, simular uma relação. É muito importante a gente levar em consideração isso, porque procura imitar os sentimentos humanos, mas não tem sentimento humano. Então, simula uma relação. É muito interessante a gente observar como isso vai, no meio, por exemplo, das publicidades, para incentivar as plataformas que incentivam o consumerismo, né? O consumo, como que tem sempre mais elementos que as pessoas, os adolescentes, estou me referindo a eles agora, mas outras pessoas também, e querem imitar aquilo que eles veem aí, porque sempre é mais bonito, sempre é melhor aquilo que está fazendo, é mais inteligente aquilo que é apresentado, e quando as pessoas vão ver, os terapeutas que dizem, a pessoa não sabe mais quem ela é. Ela não sabe mais quem ela é. Ela está vivendo a simulação. E esta antropomorfização, que pode até ser divertida, né, é, ao mesmo tempo, enganadora, especialmente para as pessoas mais vulneráveis. Né? Tem uma carta do Dicastério da Cultura e do Dicastério da Doutrina da Fé, Antiqua et Nova, que explica muito bem essa questão, por exemplo, na catequese, explicando na catequese, vai dizendo assim, como as crianças acostumadas a lidar com os bots, elas depois começam a tratar os professores também como uma máquina. Não é mais uma pessoa que está aí. É uma máquina, está habituada já está habituada, alguém que me dá a resposta, alguém que... É muito sério essa antropomorfização. E o Papa toca aqui, mas naturalmente que toca como um assunto que a gente pode, que ele convida, né, para fazermos uma reflexão sobre isso. Né? E os chatbots são afetuosos, está entre aspas, são treinados, podem prejudicar o tecido social, cultural e político das sociedades, porque vai construindo outra realidade, aquela realidade que é orientada pelos algoritmos, mas quem cria os algoritmos? Essas plataformas, o humano que cria e que direciona. Então, nós estamos percebendo assim, e vemos assim, quanta coisa boa nós podemos ter obter da inteligência artificial, mas pouca gente, isso que é importante que fique, pouca gente pensa dessa outra parte, não só no se servir do dispositivo que me ajuda a ter respostas, mas é uma falha também na verificação das fontes, que vai criar uma crise no jornalismo. Por que vai criar? O Papa aqui falando da... Por quê? O que são as fake news? Hoje se tem aquilo que foi falado antes, né? Uma informação mais rápida, cada vez mais rápida as coisas. É quem chega primeiro, é quem já viu, é quem já viu, então tem o domínio sobre os outros, da informação, etc. E aí não interessa se foi verdade, se não foi verdade, se você está dizendo uma calúnia, se você não está dizendo uma calúnia. Quer dizer, isso que se ensina sempre na questão das aulas de jornalismo, a ética, por exemplo, do jornalismo, a ética do referir-se aos outros, das notícias, falta verificar as fontes. Então, nós vamos construindo aquilo que nós pensamos, que nós queremos dizer sobre os outros, não interessa se era verdade, se não era verdade. E aí, então, a gente tem ainda essa proposta possível de uma aliança, mas eu queria ainda dizer algo sobre essa questão da simulação, né? O Papa afirma que o risco é grande, pois o poder de simulação é tal que a IA, na construção dos algoritmos, ela pode moldar e impor modos de pensar, pode multiplicar estereótipos,
muitas vezes preconceitos, mediante a apresentação inadequada do social, e que tende, então, a nos manter presos em redes de manipulação, mediante a ilusão de realidades, onde a simulação se serve dos nossos rostos e das nossas vozes. Daí a necessidade de verificar também as fontes da informação. Acho que todos nós vimos assim como se usa, né, a voz e o rosto de pessoas que nós conhecemos, que são muito sérias e que nós sabemos que não iria fazer isso que a propaganda se serviu para ir vender remédio aqui, vender remédio ali. E isso aí é enganoso, é contra a ética, é algo, não é só para a igreja precisa dizer, é contra o ser humano mesmo. Então, esta proposta possível, que é colocada na Carta do Papa, coloca também desafios. O desafio que nos espera não é impedir a inovação digital. Tem artigos que a gente tem vindo aí, até para chamar atenção, a igreja é contra o desenvolvimento tecnológico. Como é que é? A igreja é contra? A igreja orienta. Ela orienta, porque é dever, é missão nossa, como educadores, educadoras, lideranças, orientar as pessoas, estando conscientes do seu caráter ambivalente. Ela tem muitos sentidos, né? Não tem um só. Cabe a cada um de nós levantar a voz em defesa das pessoas. Nós não podemos nos calar na passividade. Então, os 3 pontos que já foram apresentados lá na frente, responsabilidade, cooperação e educação. E aqui a gente coloca um breve gráfico aqui, porque o Papa tem em vista os oligopólios, as grandes empresas que detêm toda essa informação, né? Ou seja, as big techs, né? Então, a responsabilidade, aqui a gente tem só os indicativos, depois você pode ler a mensagem na internet ou em algum outro lugar, no site do Vaticano está lá. Então, o que é a responsabilidade? Pede honestidade, transparência, coragem, direito à informação. Né? Se é fake, não é news. Se é fake, não é notícia, porque é o fato que gera notícia. E nós, o cidadão, tem direito à informação. Maximização dos lucros. Gente, nós sabemos de cor e salteado que a tecnologia não vem para o bem das pessoas, mas para enriquecer o bolso de meia dúzia, né? Criadores de desenvolvimento de IA, de inteligência artificial. Então, quem é que tem que ter responsabilidade? Também quem cria, porque os criadores e depois os legisladores. Então, entra aqui a responsabilidade das leis nacionais, internacionais e reguladores supranacionais, porque a internet, as big techs, elas são supranacionais. É um poder supranacional que até compromete as democracias, tem muitos estudos sobre isso. Então, responsabilidade. Por isso que agora a gente tem ali né, algumas coisas que estão começando a acontecer. O segundo ponto, cooperação. Então, criar mecanismos de salvaguarda, preservar os vulneráveis. Todos somos meio vulneráveis diante disso. É tão difícil de saber onde está a verdade, né? Criação e efetivação de cidadania digital consciente e responsável. Então, nós temos há pouco a aprovação do ECA Digital, que é uma regulamentação aqui no Brasil, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente digital. Então, responsabilidade dos pais, dos educadores e da igreja também, né? Então, todos temos que nos envolver. E o terceiro ponto é a educação, aumentar a capacidade de refletir criticamente, de avaliar a credibilidade das fontes, os mecanismos que estão por trás de tudo isso, critérios práticos para educar-nos. Então, o que em síntese a gente tem que fazer? É a gente se educar mesmo, é a gente procurar
aprender cada vez mais, porque educar-se não é, mas eu tenho, imagina, eu tenho tanta formação, mas cada dia tem coisa nova e a gente tem que ter a formação continuada para tudo isso, sobretudo porque nós vivemos num momento novo. Então, Joana, quer continuar na educação? É justamente essa questão. Hoje tem uma nova... Antes a gente falava a importância que ela continua, não é? De a gente se interessar por uma educação midiática, né? Essa educação midiática hoje começa a receber o nome de letramento digital. Essa questão de letramento digital, né? É essa capacidade de compreender, de avaliar, de criar, comunicar, etc., né? Como está ali, mas só que ela não é para ficar lá no papel. A gente precisa se envolver, se interessar por cursos, não é somente cursos assim no sentido acadêmico, mas conversas, tem tantas assim conferências muito importantes hoje que nós podemos encontrar na própria internet, mas saber escolher, porque como essa inteligência artificial é uma expressão que rende dinheiro também para quem fala alguma coisa sobre ela, todo mundo tem alguma coisa para dizer. Então, vamos, assim, também, as nossas escolhas se baseiam aonde? Em critérios que a igreja nos dá. Que critérios? A transparência, a questão de checar as fontes, a primazia do ser humano, a ética, o outro. Então, eu acredito assim que nós precisamos muito também nos interessar culturalmente por isso. E isso diz respeito muito a nós, irmãs paulinas, também de incentivarmos, não é? Seja qual for a missão que nós estamos desenvolvendo, nós precisamos sempre ter presente isso, porque o fundador, o padre Alberione, tinha muito senso da história, quer dizer, o sentido da história, onde nós estamos vivendo. E hoje, talvez a gente se pergunte para onde vai essa humanidade, não é? Verdade. Podemos avançar no próximo. E aqui a gente trouxe também o que o Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil nos diz do objetivo da educação para a comunicação, que tem essas metas: promover formação para o processo dialógico de relacionamento. Então, é sempre juntos, sinodalmente, pensar junto, discutir junto. 2, fornecer procedimentos de análise crítica frente aos meios de comunicação. Isso não é coisa ultrapassada, não. É bem de hoje. 3, oferecer formação para o uso adequado dos recursos de informação e a serviço do bem comum. A igreja nos lembra que toda a comunicação está a serviço do bem comum. Então, nós temos que aprender naturalmente a fazer também, né? E 4, incentivar práticas de comunicação que gerem incidência e transformação social. A gente sabe, né? A comunicação é para a transformação social. Nós não brincamos de fazer comunicação, né, Joana? É para ajudar as pessoas a pensarem, a serem cidadãs. E o Papa, aqui é uma frase praticamente já conclusiva da mensagem: é necessário que o rosto e a voz voltem a expressar a pessoa, a dizer à pessoa, a expressar quem eu sou. É necessário preservar o dom da comunicação como a mais profunda verdade do ser humano, para a qual também deve ser orientada toda inovação tecnológica. Joana, se você gostaria de complementar com mais alguma coisa, nós demos aqui pinceladas da mensagem do Papa. Eu acredito que o padre Alberione sempre dizia sentire con l'ecclesia, né? Dizia assim, faz parte do nosso carisma sentir com a igreja. Esse sentir com a igreja significa isso, interessar-se
por tudo que vai dizendo, por exemplo, no nosso caso, que é respeito à comunicação, que é respeito à evangelização, que diz respeito à catequese, esses pontos principais que têm que ser básicos para nós podermos produzir algo que seja conforme uma linguagem e o sentir da igreja. Vocês já pensaram, por exemplo, as pessoas que falam muito sobre a questão de inteligência artificial, se não tem alguém que lhes diz assim, não, não é que não é boa, mas vamos nos orientar para isso. E onde que estão os critérios? Os critérios estão ali naquilo que o magistério da igreja nos oferece. E começa com a questão da humanização. É muito interessante a gente observar como o Papa Leão XIV está numa continuidade daquilo que Papa Francisco falava, né? Quantas mensagens do Papa sobre a inteligência artificial. Se a gente vai fazer um estudo, nem precisa fazer um estudo, fazer só uma leitura daquele percurso, a gente vai percebendo o fio condutor do magistério da igreja nos preocupando. Então, a gente podia também, sem querer, ter uma tentação de pensar assim, mas nós estamos no meio das guerras, nós temos... Gente, eu acho que o nosso padre Alberione, querido, nos incentivava a rezar para isso, por isso também, porque as guerras hoje, elas estão sendo feitas na base da tecnologia, das tecnologias, e isso é dinheiro, e é o ser humano que é aquele lá, se morreu tanto, não interessa isso. Então, essas tecnologias e drones, etc., será que não toca o nosso coração? Isso aí não leva à paz. Toda essa tecnologia poderia ser usada para as negociações. As negociações não vão adiante porque interessa quem desenvolve mais essas tecnologias sofisticadas que levam longe do que é ser humano, dessa humanização. E a nossa próxima tela é de Alberione. Então, na experiência de Alberione, apenas para lembrar, o objetivo da comunicação é formar uma nova mentalidade na sociedade, dar novo rumo. As pessoas estão desorientadas, seguem a quem, né? Mentalidade cristã que gera sentimentos cristãos e vida cristã. E a última, que também é muito atual, nós devemos, a visão profética do Padre Alberione, devemos conduzir as pessoas ao paraíso, não porém as que viveram há 10 séculos atrás, mas as que vivem hoje. Devemos acolher o mundo e as pessoas como são hoje, para fazer o bem hoje. Então, esta é uma síntese da mensagem do Papa Leão XIV, que nós quisemos apresentar a você, que nos acompanhou nessa live, e muito obrigada pela sua audiência, pelo seu acompanhamento, e a gente toda quarta-feira continua. Agora nós queremos fazer um convite, né, Joana? Porque a gente também preparou um congresso para pensar a temática do Dia Mundial das Comunicações de forma mais ampla. Veja, é o 7º Congresso de Comunicação que tem essa temática, e nos dias 7, 8 e 9 de maio, né? Todas as 3 datas nós temos online, sendo que o dia 9 é presencial. Aí você pode se informar aí nas redes sociais sobre como se inscrever. O evento é gratuito. Joana, então, nós queremos agradecer a você que nos acompanhou, né? E, se você quiser dizer mais uma palavra, um grande abraço a cada um e até a próxima quarta-feira aí, né? Um abraço a cada uma, um incentivo para nós rezarmos a comunicação. Precisamos rezar a comunicação. Existem várias orações nesse sentido, e quem sabe alguma conseguiria também compor alguma oração para nós irmos rezando nas nossas comunidades, segundo a respeito das tecnologias hoje. Muito obrigada, um abraço.